Olá, fera! Novamente, mais um encontro em História. Bom, a gente vai ver agora sobre a pré-história, mas eu queria chamar a atenção para você no seguinte aspecto. Alguns alunos chegam para mim perguntando: Plínio, é necessário decorar algumas datas para a história? Feras, alguns assuntos você realmente não precisa decorar a data. Outros assuntos vai ser necessário você pelo menos ter uma noção em que período aconteceu. Para isso, eu queria chamar a atenção para você no seguinte aspecto. Me acompanhe aqui, por favor. A história, ela está dividida em 4 momentos. Como você está vendo aqui, eu tenho a pré-história. Essa pré-história, ela vai de quando até quando? Bom, a pré-história, como nós vimos na outra aula, que a história ela vai do surgimento do homem, e aí a pré-história até o surgimento da escrita. Surge a escrita, eu já tenho a Idade Antiga. Bom, a Idade Antiga, ela vai até quando? Até a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. Depois eu vou ter a Idade Moderna. A Idade Moderna vai da queda de Roma até um outro baque, a queda de Constantinopla, 1453. E aí eu tenho a Idade Contemporânea. Essa Idade Contemporânea, ela vai a partir da Revolução Francesa até hoje, até os nossos dias. Bom, mas vamos então para a pré-história. Bom, a pré-história ela está dividida em 3 momentos: Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Por que essa palavra lítico para Paleolítico e Neolítico? Gente, essa palavra lítico, ela significa pedra. Então eu tenho pedra antiga e nova pedra. Para o Paleolítico, eu posso chamar de, além de pedra antiga, eu posso chamar de Idade da Pedra Lascada. Mas calma, não interprete lascada como palavrão. Lascada por quê? Porque é um pedaço da pedra. E por que um pedaço da pedra? Porque naquela época, gente, os homens pegavam a pedra e quebravam. Então, as lascas, os pedaços da pedra, serviam como ferramentas. E, por favor, quando eu falo ferramenta, não entendam um martelo, não entendam um alicate, não entendam uma chave de fenda. Ferramenta para quê? Uma ferramenta para ele derrubar uma árvore. Derrubar uma árvore com a pedra. Feras. Derrubava uma árvore com a pedra. Claro que demorava bastante. Mas aquela ferramenta ali, aquela pedra, ela vai servir para cortar a pele de um animal. Enfim, para as mais variadas atividades. Esse Paleolítico, gente, esse Paleolítico e Neolítico, os historiadores vão utilizar os instrumentos que eles utilizavam para diferenciar um período do outro. Bom, vamos aqui ver as características do Paleolítico. Você está vendo aí, a primeira característica do Paleolítico, vida nômade. Com certeza você já ouviu essa palavra nômade. Nômade significa a pessoa que não tem um local fixo para viver. E por que os homens do Paleolítico eles eram nômades? Porque eles viviam constantemente em busca de coleta de frutos e da caça de animais. A cada geração, eles andavam aproximadamente de 20 a 25 quilômetros. Por favor, não tenha aquela ideia de que os homens eram nômades e andavam centenas de quilômetros. Não, entre 20 a 25 quilômetros de raio. Bom, então, como esse homem ainda não domina a agricultura, nem domestica os animais, ele necessita coletar frutos e caçar os animais para viver. Claro, gente, isso não quer dizer que ele não construísse uma casa. Ele construiu uma casa para viver com sua família. Mas, quando a alimentação acabava, quando a caça acabava, ele buscava um outro local. E não é apenas a coleta de frutos e a caça de animais que serve como motivo dele sair, mas também as condições climáticas e as condições físicas do ambiente. Pode haver uma enxurrada, pode haver um terremoto e vai obrigar aquele homem a mudar de local. Aqui comigo. Economia coletora, feras. Como eu falei para vocês, eles coletavam os alimentos, eles não plantam, eles não dominam ainda a agricultura. Então, por isso que eles precisam constantemente estar
coletando seus alimentos. Aqui comigo. Rudimentos da linguagem articulada. Como assim, Plínio? Rudimentos da linguagem articulada. Por exemplo, hoje eu falo, Carlos André é feio. Naquela época, eles não falavam, Carlos André é feio. Ele falava, Carlos, feio. Por quê? Era rudimentos da linguagem articulada. Aqui comigo. Divisão natural do trabalho. Plínio, como assim divisão natural do trabalho? Feras, atenção aqui. Divisão natural do trabalho ou divisão sexual do trabalho. Os homens saem para caçar. As mulheres ficam em casa cuidando dos filhos, ficam em casa cuidando da alimentação. Os menininhos têm atividade específica para os meninos e as meninas também. Aqui comigo. Domínio do fogo. Feras. O domínio do fogo, cuidado, é domínio do fogo, não é a descoberta do fogo. O fogo já existia, tá, feras? O domínio do fogo vai mudar a sociedade, vai mudar a forma desse homem viver. Antes, clareou, ele acorda, vai caçar, vai coletar. Como estava escurecendo, ele voltava para a aldeia para dormir. Por quê? Porque ele precisava, durante a noite, se proteger dos animais ferozes, dos animais que o caçavam. Então, com o domínio do fogo, os homens passaram a ficar mais tempo acordados, os homens passaram a andar mais e mudaram a sua dieta. Por quê? Porque eles passaram a cozinhar os alimentos. Aqui comigo. Instrumentos de pedra lascada. Bom, como eu falei para vocês, né? Pedra lascada por quê? Porque eles pegam o pedaço da pedra, como você está vendo aí na imagem, uma pedra lascada, né? Bom, então, os homens, feras, eles utilizavam esses rudimentos da pedra lascada como ferramentas, como eu falei para vocês há pouco. E uma outra característica do período paleolítico que você não pode esquecer é a arte rupestre. E por que arte rupestre? Gente, essa palavra rupestre significa pintura feita na rocha ou pintura feita na pedra, como você está vendo aí na rocha. Feras, essa arte rupestre, ela serve como uma magia, que nós chamamos de magia simpática. Por quê? Porque ele deseja obter o sucesso na caça. Então, se os homens vão caçar um mamute, eles vão desenhar o sucesso dessa caça na parede, porque eles vão acreditar que ali, desenhando a caça sendo pega, eles vão obter sucesso. Por isso o nome magia simpática. Bom, feras, depois do Paleolítico, nós temos o Neolítico. Aqui comigo. Por que Neolítico? Feras, essa palavra neo, como você deve imaginar, significa novo. Por isso o nome Nova Idade da Pedra ou Pedra polida. Plínio, e por que pedra polida? Feras, pedra polida porque a pedra desse período, o instrumento que ele utilizava nesse período era um instrumento de pedra polida, mais resistente do que a pedra lascada. Plínio, e qual a importância da pedra polida? Feras, a pedra polida ela é mais resistente do que a pedra lascada. Plínio, e como foi que eles descobriram a pedra polida? Feras, naquele período era tudo por observação. A pedra polida ela foi descoberta sem querer. O homem pegou uma pedra e pôde ter ficado esfregando ela na areia. Com o tempo ele percebeu que aquela pedra ficou polida e ficou mais resistente. Ou então ele pode ter pego uma pedra, esfregar na outra e perceber que com o tempo a pedra ficou polida. Consequentemente, ela ficou mais resistente. Uma outra característica do Paleolítico é essa aqui, feras. Sedentarismo. Calma, fera. Sedentarismo não na conotação que tem hoje, de pessoa preguiçosa, de pessoa que não faz nada. Lembre-se que lá no Paleolítico, os homens viviam constantemente em busca de alimentos. Agora não. Agora os homens dominaram a agricultura. Repetindo, naquele período era tudo por observação. Como foi que o homem descobriu, Plínio, a agricultura? Bom,
essa tarefa nós atribuímos às mulheres. Por quê? O homem saía para caçar, a mulher ficava na aldeia. Muitas vezes ela percebeu o seguinte, que quando caía um fruto de uma árvore, com o tempo, aquele fruto, já que tem a semente, crescia uma plantazinha dali. Aquela planta com o tempo virava um arbusto, com o tempo virava uma árvore e ali frutificava uma fruta semelhante àquela que havia caído. Então, observando, as mulheres perceberam que todo fruto tem uma semente e a semente ela vai originar uma nova plantinha. E aí, gente, os homens passaram a dominar a agricultura. Então, se o homem passou a dominar a agricultura, faz sentido ele sair para coletar os alimentos? Não faz sentido. Então, ele agora passa a plantar seus alimentos. E, claro, ele plantando seus alimentos, ele muda a sua dieta. Ele passando mais tempo em casa, ele aumenta a população, ele aumenta o número de filhos. E ele, com o tempo, vai agora domesticar os animais, né? Ele vai descobrindo quais os animais que ele pode domesticar e quais animais que ele não pode domesticar. Bom, vamos aqui a uma outra característica, que é a Revolução Neolítica. Feras, essa palavra revolução, ela significa mudança. Mudança em que aspecto? Social, econômico. Como assim a Revolução Neolítica mudou a sociedade e a economia? Gente, eu tenho agora os homens vivendo mais tempo em casa com sua família. Eu tenho agora um aumento populacional, porque o homem está em casa. Naquela época não tem televisão, então o passatempo era outro. E por que mudança econômica? Eu saio, feras, da economia coletora do Paleolítico para a economia produtora. Os homens agora produzem seus alimentos. E outra característica, que ela é pouco abordada, que é o matriarcalismo. Antes, a linhagem se dava pela mulher, por isso o nome matriarcalismo. Quando chega o Neolítico, chegamos a quê? Chegamos à propriedade privada. Com o tempo vai surgir a propriedade privada. Então o homem vai dizer, minha mulher, minha terra, minha ferramenta, meus filhos. Então eu deixo o matriarcalismo para o patriarcalismo. Então, feras, eu tenho essa mudança também ocorrendo aí no Neolítico. E por fim, feras, nós chegamos onde? Nós chegamos na Idade dos Metais. E olha, quando eu falo Idade dos Metais, o que seu vestibular vai abordar é justamente a invenção da escrita. E quando eu falo escrita, eu não estou falando o alfabeto como a gente conhece hoje. Não. A escrita naquela época era uma escrita feita a partir de símbolos. E eram vários símbolos, não os símbolos que nós temos hoje. O A, o B, o C, o D. Não. Eram vários símbolos. Cada símbolo, ele passava uma ideia, uma mensagem. Vamos acompanhar aqui comigo, por favor. Por exemplo, eu tenho aqui os locais onde surgiram a escrita no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China. Foram os primeiros locais onde a escrita ela surgiu. E olha, como eu falei para vocês, essa escrita ela não era de acordo com o alfabeto, mas ela era assim. Eu peguei o exemplo da escrita hieroglífica. Como você está percebendo aí, cada desenho desse, feras, cada desenho desse, ele passa uma mensagem. Cada desenho desse, ele passa uma ideia. Como assim, Plínio? Cada desenho passa uma mensagem, uma ideia. Bom, pega esse exemplo agora aqui. Que símbolo é esse? Muito bem, proibido estacionar. Está escrito em algum lugar proibido estacionar? Não, feras, porque o próprio símbolo já passa a mensagem. Ou seja, naquele período, muitas pessoas poderiam não entender um símbolo, poderiam entender outros, como esse. Mas o cara poderia ver isso aqui e dizer, não entendo que símbolo é esse. Que ideia esse símbolo quer passar? Qual a mensagem que esse símbolo quer passar? Como hoje, feras, há placas de trânsito que muita gente não sabe o significado. Essa aqui todo mundo sabe, todo motorista pelo menos sabe. Mas e essa?
Qual a ideia que essa placa de trânsito quer passar? Qual a mensagem que essa placa de trânsito quer passar? Nem eu sei. Eu tenho que pesquisar para lembrar. Então, feras, naquele período, a escrita ela foi descoberta, a escrita foi criada com símbolos, mas nem todo mundo sabia a mensagem que cada símbolo queria passar.